Olá, e sejam muito bem-vindos à nossa jornada noturna, através do espaço e do tempo. Acomodem-se, fechem os olhos e permitam que a vossa mente viaje pelos confins do universo. Hoje, vamos falar sobre o sussurro vindo do vazio. Imaginem por um instante. Durante décadas, a humanidade tem escutado o silêncio cósmico, enviando para ele as suas perguntas, as suas esperanças, a sua solidão. E então, numa noite de verão aparentemente comum, uma resposta ecoa desse abismo, curta, misteriosa, mas inegavelmente clara. E depois, o silêncio volta. Por 40 longos anos. O que sentiria se soubesse que esse sinal talvez se repetiu, que o cosmos, quem sabe, voltou a falar conosco? Nesta sessão de sono guiada, vamos mergulhar na história do sinal de rádio mais misterioso da humanidade, aquele conhecido como WOW. Analisaremos o evento desde a sua origem até os dias de hoje, explorando cada teoria e tentando perceber se foi uma mensagem de uma inteligência extraterrestre ou apenas uma peculiaridade da natureza. Preparem-se, a nossa viagem às estrelas começa agora. Para compreendermos a magnitude deste acontecimento, vamos recuar no tempo, até uma era em que o cosmos parecia mais acessível e o sonho de contato com outras civilizações fazia parte do nosso tecido cultural. Era o ano de 1977. O mundo vibrava ao som da música disco. Star Wars era um estrondo nas salas de cinema, e a humanidade acompanhava com o coração apertado a viagem das sondas Voyager rumo aos limites do sistema solar. Nessa mesma altura, no estado de Ohio, um radiotelescópio trabalhava discretamente e sem alarido, carinhosamente apelidado de Grande Orelha. Pertencia à Universidade Estadual de Ohio, e era uma das poucas ferramentas no planeta cuja missão principal era escutar o cosmos, no âmbito do Projeto 7, a busca por inteligência extraterrestre. O projeto era liderado pelo famoso astrônomo Frank Drake, e a análise de dados de rotina ficava a cargo de uma equipa de voluntários e cientistas. Um deles era o astrônomo Jerry Ehman. O seu trabalho consistia em folhear impressões intermináveis de dados que o telescópio recolhia a cada segundo. Era um trabalho monótono, quase meditativo. O computador traduzia a intensidade do sinal de rádio para um código alfanumérico, e a tarefa de Ehman era procurar anomalias nesse fluxo de símbolos, desvios do ruído de fundo do universo. Dezenas, centenas, milhares de páginas com conjuntos, aparentemente sem sentido, de 1, 2 e 3. Ninguém esperava um milagre. O Projeto 7, naqueles anos, era mais um ato de fé do que um programa científico propriamente dito. Mas é exatamente nesta atmosfera de rotina e esperança silenciosa que as descobertas mais incríveis acontecem. Assim, chegamos a 15 de agosto de 1977. O Orelha Grande varria o céu metodicamente. O seu enorme refletor apontava para a constelação de Sagitário, na direção do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Essa direção não foi escolhida ao acaso. Os astrônomos acreditavam que, se existissem civilizações avançadas em algum lugar, o mais provável seria que estivessem concentradas nas regiões centrais da galáxia, densamente povoadas por estrelas. O telescópio operava em modo automático, gravando tudo o que captava em fitas perfuradas. Alguns dias depois, Jerry Ehman sentou-se à sua mesa, como de costume, para analisar mais uma porção dos dados. Ele folheava impressão após impressão, até que o seu olhar fixou-se numa linha em particular. Entre o habitual caos de valores baixos, no lado esquerdo da folha, destacava-se uma sequência anômala de símbolos: 6, E, Q, U, J, 5. Ehman, um investigador experiente, percebeu imediatamente que estava a haver algo de extraordinário, algo fora do comum. Pegou numa caneta vermelha e circundou essa sequência. Ao lado, na margem, incapaz de conter a emoção, escreveu uma única palavra que entraria para sempre na história da astronomia:
Uau! Foi o grito da alma de um cientista que, talvez, tenha sido o primeiro na história da humanidade a vislumbrar a prova da existência de inteligência extraterrestre. Naquele momento, ele ainda não conseguia saber todos os detalhes, mas a intuição dizia-lhe: isto não era interferência, não era um erro do equipamento, nem um fenômeno natural. Era algo completamente diferente, algo que simplesmente não deveria estar ali. Mas afinal, o que é que chocou tanto Jerry Eman? Por que é que aquela sequência de símbolos tão breve provocou uma reação tão intensa? Para entender isso, precisamos de mergulhar um pouco no funcionamento do radiotelescópio Big Ear, Grande Orelha. O sistema de codificação era bastante simples. A intensidade do sinal era medida numa escala. Um espaço em branco significava intensidade zero. Os números de 1 a 9 correspondiam a uma intensidade crescente. Se o sinal fosse ainda mais potente, utilizavam-se as letras do alfabeto inglês. A significava 10, B, 11, e assim sucessivamente. A sequência 6, E, Q, U, J, 5 descrevia um sinal que primeiro aumentava suavemente, atingia o seu pico e depois desaparecia da mesma forma gradual. O valor máximo, representado pela letra U, correspondia a uma intensidade 30 vezes superior ao ruído de fundo médio do espaço. Tratava-se de um pico incrivelmente potente e nítido. Mas o mais importante de tudo era a sua duração. Todo o processo levou exatamente 72 segundos. Por que é que isto é crucial? A questão é que o radiotelescópio Big Ear estava fixo. Ele utilizava a rotação da própria Terra para fazer o rastreio do céu. Qualquer fonte cósmica que passasse pelo seu campo de visão devia ser observada precisamente durante 72 segundos. O sinal, uau, encaixou-se perfeitamente nesse intervalo de tempo. Esta era a prova irrefutável de que a fonte do sinal estava longe, no espaço profundo, e não na Terra ou em órbita terrestre. Comportou-se exatamente como se esperaria de um sinal hipotético enviado por uma civilização extraterrestre. Mas havia outro detalhe, talvez o mais crucial, que transformou o sinal uau de uma mera anomalia numa verdadeira sensação: a sua frequência. O telescópio captou o pico na frequência de 1420 MHz. Na radioastronomia, esta frequência é conhecida como a linha do hidrogênio, ou frequência de 21 centímetros. Por que ela é tão especial? O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. É o bloco construtor de estrelas, galáxias e da própria vida, tal como a conhecemos. A 1420 MHz, o hidrogênio neutro emite uma radiação de rádio fraca, mas ubíqua. Já em 1959, os físicos Philip Morrison e Giuseppe Cocconi sugeriram que, se uma civilização inteligente quisesse enviar uma mensagem a outros mundos, era provável que escolhesse precisamente esta frequência. É uma espécie de caixa de correio cósmica, universal, compreensível por qualquer raça tecnologicamente avançada que conheça os fundamentos da física. Um sinal nesta frequência não se desvanece no meio interestelar, e é fácil distingui-lo do ruído da maioria das estrelas. Detetar um sinal potente e de banda estreita, precisamente na linha do hidrogênio, era como encontrar uma garrafa com uma mensagem numa ilha deserta, escrita numa linguagem universal. Esta coincidência era demasiado espantosa para ser mero acaso. Foi o argumento mais forte a favor de que o sinal, uau, tinha uma origem artificial. Agora, vamos nos aprofundar na parte mais famosa desta história. O código 6EQUJ5. Isso está longe de ser um conjunto aleatório de símbolos. Na verdade, ele representa um gráfico da intensidade do sinal ao longo do tempo, registrado de uma forma muito específica. A cada 12 segundos, o computador analisava os dados recebidos e atribuía um símbolo a eles. Nos primeiros 6 segundos de observação, a intensidade foi 6. Nos 12 segundos seguintes, veio o E,
que corresponde a uma intensidade 14 vezes maior do que o ruído de fundo. Depois, o pico, Q e U, valores que excediam o ruído de fundo em 26 e 30 vezes, respectivamente. E depois do pico, começou o declínio, J e 5. Este perfil, uma subida suave e uma descida igualmente suave, correspondia perfeitamente à chamada curva gaussiana. É exatamente essa a forma que um sinal de fonte pontual deve ter ao passar pelo diagrama de irradiação de um radiotelescópio. Imagine o feixe de uma lanterna deslizando lentamente por uma parede. O ponto de luz aparece primeiro, fica mais forte, atinge o brilho máximo no centro e depois enfraquece. O sinal, uau, se comportou exatamente da mesma maneira. Essa forma perfeita foi mais um argumento contra as hipóteses de interferência terrestre ou falha de equipamento. A interferência geralmente se manifesta como saltos abruptos e caóticos. Falhas de hardware raramente criam um quadro tão belo e simétrico. Tudo indicava que a fonte era real, distante e estava se comportando exatamente como a teoria previa. Não foi apenas uma anomalia. Foi uma anomalia que parecia assustadoramente correta. Superado o choque inicial da descoberta, um trabalho frenético teve início. A primeira coisa que os cientistas tentaram foi determinar a localização exata da fonte do sinal no céu. Os dados do Big Ear, Grande Orelha, permitiram restringir a área de busca a duas pequenas regiões na constelação de Sagitário. Esta constelação, como já mencionamos, fica na direção do centro da Via Láctea, uma região rica em estrelas. Parecia que encontrar a fonte seria uma tarefa fácil. Astrônomos de todo o mundo apontaram seus telescópios mais poderosos, tanto ópticos quanto radiotelescópios, para este ponto do céu. Eles procuravam por algo incomum, uma estrela com características anômalas, um possível exoplaneta, qualquer pista que pudesse ter gerado um sinal tão potente e direcionado. Mas uma profunda decepção os aguardava. O céu naquela região estava completamente vazio. Não havia nenhuma estrela brilhante, nenhum objeto astronômico conhecido que pudesse explicar o ocorrido. Era apenas uma área escura e totalmente desinteressante do espaço. Esse vazio apenas aumentou o mistério. Se este era um sinal de uma civilização alienígena, onde ela estava? Em torno de qual estrela o planeta deles orbita? Ou talvez fosse o sinal de uma nave interestelar gigante que estava apenas de passagem. A ausência de uma fonte óbvia transformou o enigma em um verdadeiro quebra-cabeça. O sinal veio do nada e desapareceu no nada, deixando para trás apenas 72 segundos de dados e uma palavra escrita em caneta vermelha. Logo que a anomalia foi detectada, Jerry Eman e seus colegas iniciaram uma busca desesperada para capturar aquele sinal misterioso de novo. Eles sabiam que se fosse de fato um contato, havia uma chance real de ele se repetir. Durante meses, o telescópio Big Ear permaneceu praticamente ininterrupto, apontado para aquela mesma região do céu, na constelação de Sagitário. Os astrônomos escutavam o silêncio cósmico com uma atenção que o Projeto 7 jamais havia experimentado. Cada ruído, cada pico de ruído de fundo fazia os corações dispararem. Mas o cosmos permaneceu em silêncio. O sinal, uau, não se repetiu. Nem no dia seguinte, nem na semana, nem no mês. Aquele silêncio era ensurdecedor e gerou uma enxurrada de perguntas. Se foi uma mensagem proposital, por que ela foi enviada apenas uma vez? Teria sido um tipo de farol que funciona com intervalos extremamente longos? Ou o transmissor falhou imediatamente após o envio? Ou talvez, sequer tenha sido uma mensagem destinada a nós, e nós simplesmente tenhamos escutado acidentalmente um fragmento de uma conversa alheia, uma espécie de fax interestelar que passou voando pela Terra. Dezenas de cientistas em todo o mundo tentaram captar o sinal mais de 100 vezes, utilizando telescópios muito mais potentes e sensíveis do que o Big Ear. Todas as tentativas foram em vão. O sinal, uau, se transformou em um fantasma cósmico,
um evento único que foi registrado apenas uma vez e nunca mais se repetiu. Os anos se transformaram em décadas. O sinal, uau, deixou de ser uma mera sensação científica para se tornar, aos poucos, uma lenda, uma espécie de santo graal para os entusiastas da busca por inteligência extraterrestre. Tornou-se um símbolo de esperança, mas, paradoxalmente, também um emblema da profunda solidão cósmica. Nos círculos científicos, ele era tratado com respeito, embora carregado de uma dose considerável de ceticismo. A ausência de observações repetidas impedia qualquer estudo aprofundado. Não se podia construir uma teoria sólida baseada num evento isolado, não importa quão intrigante ele fosse. O sinal, uau, tornou-se o exemplo clássico de um resultado não replicável, o pesadelo de qualquer cientista. Mesmo assim, ele nunca parou de perturbar a imaginação. Escreveram-se livros e filmaram-se documentários sobre ele. Ele se tornou uma parte inseparável das discussões sobre o paradoxo de Fermi, aquela pergunta que ecoa: se o universo está repleto de vida inteligente, onde é que estão todos? O sinal, uau, parecia a única resposta, ainda que indistinta, para essa questão. Nós estamos aqui, mas vocês não nos ouvirão novamente. Ele pairava no ar como uma acusação silenciosa, lembrando-nos de quão pouco sabemos sobre o cosmos e de quão grandes podem ser as distâncias, não apenas no espaço, mas também no tempo. Talvez a civilização que enviou o sinal tenha morrido há muito tempo e o que captamos foi apenas o último eco da sua existência, alcançando-nos através do abismo dos séculos. É claro que os cientistas são pessoas práticas e não podiam simplesmente relegar o sinal, uau, à prateleira do inexplicável. Desde o primeiro momento, foram feitas tentativas para encontrar uma explicação mais prosaica, mais terrestre, para o evento. A primeira a ser investigada foi a hipótese da interferência de rádio. Seria possível que o sinal viesse de um avião passando, de um satélite militar, ou de uma fonte terrestre que, por acaso, refletiu no lixo espacial e atingiu o telescópio? Essa versão foi exaustivamente examinada. Contudo, ela foi rapidamente desmantelada. Em primeiro lugar, a frequência de 1420 MHz é uma banda protegida. Existem acordos internacionais rigorosos em todo o mundo que proíbem o uso dessa frequência por qualquer transmissor terrestre, especificamente para não interferir nos trabalhos dos radioastrônomos. A chance de alguém ter desrespeitado essa regra e ainda produzido um sinal que imitasse perfeitamente uma fonte cósmica era mínima. Em segundo lugar, o telescópio Big Ear operava com 2 receptores que escaneavam o céu com uma ligeira diferença de tempo. O sinal uau foi captado apenas por um deles. O segundo receptor, que deveria tê-lo encontrado cerca de 3 minutos mais tarde, não detectou nada. Inicialmente, isso gerou ceticismo, mas os cientistas logo perceberam que era exatamente o oposto. Isso provava que o transmissor havia sido desligado ou saído da área de visão dentro daquele intervalo de 3 minutos, um padrão que se encaixa perfeitamente no conceito de uma mensagem curta e única. Desta forma, as explicações mais simples foram descartadas em sequência, tornando o enigma apenas mais profundo. Por quase 40 anos, o mistério do sinal uau permaneceu um enigma insolúvel. Nenhuma das hipóteses propostas conseguiu explicar completamente todas as suas estranhas características, até que, em 2016, surgiu uma teoria nova e completamente inesperada que, parecia, poderia finalmente pôr um ponto final nessa história. O astrônomo Antônio Paris, do St. Petersburg College, nos Estados Unidos, sugeriu que a fonte do sinal poderia não ser inteligência extraterrestre, mas sim um cometa. À primeira vista, a ideia soa absurda. Cometas são, no fundo, bolas de neve sujas, blocos de gelo que sobraram da formação do sistema solar. Como é que eles poderiam gerar um poderoso sinal de rádio? Paris argumentou que sim, eles podiam. Quando um cometa se aproxima do Sol,
O gelo na sua superfície começa a evaporar, criando uma enorme nuvem de gás ao seu redor. Essa nuvem, ou coma, é composta principalmente por água que, sob a ação da radiação solar, se decompõe em hidrogênio e hidroxila. E é aqui que a parte mais interessante começa. A nuvem de hidrogênio neutro que cerca o cometa pode emitir ondas de rádio exatamente naquela frequência, 1420 MHz. A teoria de Paris era que, em agosto de 1977, um cometa até então desconhecido passou acidentalmente pelo campo de visão do telescópio Big Ear, e o telescópio captou a emissão da sua nuvem de hidrogênio. Isso explicava tanto a frequência quanto o fato de o sinal ter vindo de uma área vazia do céu. Afinal, os cometas são fracos e difíceis de se notar. A teoria de Antônio Paris era audaciosa e elegante, mas carecia de evidências sólidas. Para confirmá-la ou refutá-la, ele precisava encontrar os suspeitos, cometas que pudessem estar no local certo do céu, na hora exata. Paris mergulhou nos arquivos astronômicos e localizou 2 candidatos. Os cometas de nomes pouco inspiradores 266P/Christensen e 335P/Gibbs. Estes corpos celestes foram descobertos muito mais tarde, no início dos anos 2000, o que significa que, em 1977, ninguém sequer tinha conhecimento da sua existência. Recuando o cálculo de suas órbitas, Paris concluiu que um deles, ou talvez ambos, poderiam muito bem ter estado no campo de visão do radiotelescópio Big Ear, exatamente no dia 15 de agosto de 1977. Parecia um avanço monumental. Uma das maiores charadas do século XX estava prestes a ser desvendada. Paris bolou um plano. Ele decidiu esperar o retorno desses cometas à parte interna do sistema solar, apontar um radiotelescópio e verificar se eles emitiam na frequência de 1420 MHz. Este seria o experimento definitivo. Se ele conseguisse captar um sinal idêntico ao "uau" vindo de um desses cometas, o mistério estaria resolvido. A comunidade científica parou para esperar. Muitos estavam céticos, mas a beleza da ideia era tamanha que todos, secretamente, torciam para que fosse verdade. Em janeiro de 2017, Antônio Paris realizou seu experimento mais crucial. Ele utilizou um radiotelescópio de 10 metros para monitorar o cometa 266P Christensen, justamente enquanto este cruzava a mesma área do céu de onde se originou o famoso sinal "uau". E ele conseguiu registrar uma emissão de rádio na frequência de 1420 MHz. Paris rapidamente publicou um artigo declarando que o mistério do sinal "uau" estava finalmente desvendado. A notícia ecoou nos meios de comunicação globais. As manchetes eram bombásticas. O enigma do século está resolvido. O sinal "uau" era apenas um cometa. No entanto, a comunidade científica recebeu a notícia com grande ceticismo. Outros radioastrônomos, ao analisarem o trabalho de Paris, apontaram várias falhas graves. Em primeiro lugar, o sinal que ele registrou do cometa era milhares de vezes mais fraco do que o sinal "uau" original. Para que um cometa pudesse produzir um pico de energia tão intenso, sua nuvem de hidrogênio teria que ser inacreditavelmente vasta e densa. Em segundo lugar, os críticos observaram que, se a hipótese do cometa estivesse correta, o telescópio Big Ear, que escaneou o céu por décadas, deveria ter registrado sinais semelhantes regularmente. Mas o "uau" era único. E, finalmente, veio o argumento mais decisivo contra a tese. O sinal "uau" era de banda extremamente estreita, ou seja, toda a sua energia estava concentrada em uma faixa de frequência minúscula. Fontes naturais, como as nuvens de hidrogênio ao redor de cometas, irradiam em um espectro muito mais amplo. A estreiteza da banda é a principal característica de uma possível origem artificial. Desta forma, a hipótese do cometa, embora fosse elegante, não resistiu ao escrutínio científico.
O enigma do sinal WOW permaneceu, mais uma vez, sem solução. Enquanto alguns cientistas tentavam explicar o sinal WOW através de cometas, outros estavam focados num fenômeno novo e intrigante da radioastronomia: as rajadas rápidas de rádio, ou FRBs. Estes sinais foram descobertos pela primeira vez em 2007, e de certa forma, eles lembravam o WOW. Eram também explosões de rádio extremamente poderosas, mas muito breves, vindas do espaço profundo. A duração delas é de apenas alguns milissegundos, mas nesse curtíssimo período liberam tanta energia quanto o Sol irradia em vários dias. A natureza das rajadas rápidas de rádio ainda permanece um dos grandes mistérios da astrofísica moderna. Diversos objetos foram propostos como suas fontes, desde a fusão de estrelas de nêutrons e buracos negros, até a atividade de magnetares exóticos, estrelas de nêutrons que possuem campos magnéticos incrivelmente fortes. Daí surgiu a hipótese: e se o sinal WOW tivesse sido, na verdade, o primeiro FRB registrado na história? Em 1977, os astrônomos ainda não tinham conhecimento da existência dessa classe de fenômenos, e por isso o consideraram algo único. Essa ideia se mostrou bastante atraente, pois permitia explicar a potência e o fato de o sinal WOW ter sido um evento único através de causas naturais, ainda que extremamente exóticas. A hipótese de que o sinal WOW fosse, na verdade, um Fast Radio Burst, FRB, mereceu uma análise séria. Vamos comparar os dois fenômenos. As semelhanças são notórias. Ambos são sinais de rádio poderosos, curtos e inexplicáveis, vindos do espaço profundo. Eles parecem vir de direções aleatórias no céu e, geralmente, não se repetem, embora FRBs repetitivos tenham sido descobertos posteriormente. Isso, por si só, poderia explicar por que o WOW foi captado apenas uma vez. No entanto, uma análise mais detalhada revela diferenças cruciais. A principal delas é a frequência. A maioria dos Fast Radio Bursts conhecidos é observada em frequências muito mais altas do que os 1420 MHz. Sinais numa frequência tão baixa quanto a do WOW são extremamente raros. A segunda diferença é a duração. Um FRB típico dura milissegundos, enquanto o WOW foi observado por longos 72 segundos. É claro que esta duração pode ser explicada pelas características operacionais do telescópio Big Ear, que teria espalhado ou esfumaçado um pulso curto no tempo. Mas a diferença mais fundamental, assim como no caso dos cometas, é a largura de banda. Os FRBs, embora potentes, são geralmente de banda larga. Já o sinal WOW era anomalamente de banda estreita. É precisamente esta característica que o torna tão semelhante a um sinal artificial e tão diferente de todos os fenômenos naturais conhecidos, incluindo os FRBs. Desta forma, esta hipótese, embora não tenha sido totalmente descartada, falhou em fornecer uma resposta definitiva. E assim chegamos ao ponto alto da nossa história, o instante que forçou o mundo a debater o contato novamente. 40 anos haviam se passado desde a descoberta do sinal WOW. A ciência tinha avançado muito. O Projeto 7 se transformou na iniciativa global Breakthrough Listen, financiada pelo bilionário Yuri Milner. Os cientistas agora tinham à sua disposição os telescópios mais poderosos do planeta, capazes de rastrear o céu com uma sensibilidade e velocidade jamais vistas. E então, em 2019, durante as observações da nossa vizinha estelar mais próxima, Próxima Centauri, utilizando o radiotelescópio Parkes na Austrália, algo inacreditável aconteceu. Ao analisar os dados, a equipe do Breakthrough Listen identificou um sinal estranho. Era extremamente fraco, mas carregava todas as características que os cientistas procuravam há décadas. Era de banda estreita, assim como o WOW. Vinha da direção de um sistema estelar específico, conhecido por abrigar pelo menos um planeta na zona habitável.
E, o mais intrigante de tudo, a sua frequência estava lentamente a mudar, ou a derivar. Essa deriva poderia ser causada pelo movimento do planeta de onde estava a ser transmitido. O sinal foi batizado de BLC-1, sigla para Breakthrough Listen Candidate 1. Um alvoroço começou a tomar conta da comunidade científica. A informação vazou para a imprensa. Parecia ser exatamente aquilo que todos esperavam há tanto tempo. Não era uma repetição direta do sinal "Uau", mas era o seu herdeiro espiritual. Um sinal com as mesmas características instigantes. Seria possível que, após 40 anos de silêncio, o cosmos tivesse decidido falar novamente? Vamos comparar estes dois sinais misteriosos. O lendário "Uau", de 77, e o novo candidato BLC-1. As semelhanças eram notáveis e davam margem para um otimismo cauteloso. Ambos os sinais eram de banda estreita, um marcador crucial de origem artificial. Processos astrofísicos naturais tendem a emitir energia num amplo espectro de frequências. Já a tecnologia permite concentrar toda a potência numa faixa muito estreita, facilitando a distinção do sinal em relação ao ruído de fundo. A segunda semelhança é que nenhum dos sinais tinha uma explicação natural óbvia. Eles não se assemelhavam à emissão de pulsares, quasares ou qualquer outra coisa do conhecido zoológico de objetos cósmicos dos astrônomos. No entanto, havia também diferenças substanciais. O sinal "Uau" era incrivelmente poderoso, 30 vezes mais forte que o ruído de fundo. O sinal BLC-1, pelo contrário, era extremamente fraco, quase no limite da detecção. O "Uau" veio de uma região vazia do céu, enquanto o BLC-1 estava claramente associado ao sistema estelar mais próximo de nós, Próxima Centauri. E por fim, a diferença mais intrigante, o desvio de frequência. O "Uau" não o tinha. Ele era estável. Já a frequência do BLC-1 aumentava lenta, mas constantemente. Estranhamente, este desvio foi um argumento ainda mais forte a favor da artificialidade do que a estabilidade do "Uau". Poderia indicar que a fonte do sinal estava em movimento relativo à Terra, por exemplo, a girar na superfície de um planeta. Tudo isto tornava o BLC-1 o candidato mais promissor a um sinal de civilização extraterrestre em toda a história das observações. A equipa Breakthrough Listen tinha plena consciência da responsabilidade que carregava. Eles simplesmente não podiam cometer erros. Antes de fazer qualquer declaração bombástica, era imperativo conduzir a investigação mais minuciosa e descartar todas as possíveis fontes de interferência terrestres. Este trabalho assemelhava-se a uma investigação policial. Os cientistas começaram a verificar metodicamente todas as hipóteses possíveis. Seria o sinal proveniente de algum dos milhares de satélites em órbita terrestre? Eles consultaram os catálogos de todos os satélites conhecidos, mas nenhum estava na posição correta, no momento exato, ou operando naquela frequência. Poderia ser um avião em passagem? Também não. A trajetória e as características do sinal eram incompatíveis. Talvez fosse interferência de equipamentos terrestres perto do observatório, por exemplo, de um forno de micro-ondas ou de um telefone celular. Casos como estes já ocorreram na história da radioastronomia. Os cientistas analisaram os dados de outros telescópios que observavam Próxima Centauri simultaneamente, mas a partir de outros pontos da Terra. Se o sinal fosse real, eles também deveriam tê-lo captado. Mas os outros telescópios permaneceram em silêncio. Este era um sinal de alerta. A investigação chegou a um impasse. O sinal só foi registrado pelo telescópio de Parkes, e apenas quando estava apontado para Próxima Centauri. Ele surgia e desaparecia junto com a estrela. Parecia o sinal fantasma perfeito, que provocava os cientistas sem nunca se deixar capturar. Após meses de trabalho meticuloso e com quase todas as esperanças esgotadas, a equipe de pesquisadores decidiu cavar mais fundo. Começaram a analisar não apenas os dados de observação primários,
mas também registros de arquivo feitos na mesma época, embora apontassem para outras regiões do céu. Foi aqui que encontraram o que parecia ser um avanço, que, infelizmente, se revelou uma enorme decepção. Eles descobriram muitos outros sinais, muito semelhantes ao BLC-1, que haviam sido gravados enquanto o telescópio estava apontado para direções completamente diferentes. Esses sinais eram fracos demais para serem notados de imediato, mas uma análise detalhada revelou que sua estrutura era idêntica à do BLC-1. Ficou claro, a fonte do sinal não tinha nenhuma relação com a Próxima Centauri. Tratava-se de interferência de rádio terrestre. Mas de onde vieram? Após uma longa e exaustiva busca, o culpado foi finalmente identificado. O responsável era um equipamento eletrônico com defeito, provavelmente um gerador de frequência digital, localizado nas proximidades do observatório. Este aparelho estava emitindo uma série de sinais de rádio fracos, porém regulares, em frequências próximas. Quando o telescópio foi apontado para a Próxima Centauri, um desses sinais harmônicos atingiu acidentalmente a banda de observação, sendo amplificado e criando a ilusão de um sinal cósmico real. O desvio de frequência também foi facilmente explicado. Era apenas o resultado do aquecimento e resfriamento do dispositivo defeituoso. A maior esperança dos últimos anos revelou-se, portanto, um mero erro técnico. O mistério BLC-1 estava resolvido, e a resposta não envolvia inteligência extraterrestre. Embora a história do sinal BLC-1 tenha terminado numa desilusão, ela trouxe um enorme benefício para o Projeto 7. Foi uma espécie de ensaio geral, um treino, para o dia em que realmente capturarmos um sinal autêntico. Em primeiro lugar, permitiu aperfeiçoar a metodologia de verificação de sinais candidatos. Os cientistas dispõem agora de um protocolo de ação claro para distinguir um sinal genuíno de interferências terrestres sofisticadas. Esta experiência é inestimável. Em segundo lugar, esta história demonstrou a sensibilidade que o nosso equipamento atingiu. Aprendemos a detectar sinais incrivelmente fracos, o que significa que as nossas hipóteses de ouvir algo real estão constantemente a aumentar. Em terceiro lugar, demonstrou a abertura e a honestidade do processo científico. A equipa do Breakthrough Listen não escondeu o seu erro. Publicaram um relatório detalhado da sua investigação, mostrando ao mundo como a ciência funciona, através de hipóteses, testes e, sim, através de falhas. Mas o mais importante, a história do BLC-1 forçou os cientistas a reexaminar o antigo mistério do sinal WOW. O BLC-1, que tanto se assemelhava a um sinal artificial, acabou por encontrar uma explicação de origem terrestre. O WOW, no entanto, não. Em 40 anos, ninguém conseguiu propor uma teoria convincente para a sua origem que explicasse todas as suas características. E depois de o seu irmão mais novo, o BLC-1, se ter revelado um alarme falso, a singularidade e o mistério do sinal WOW original tornaram-se ainda mais evidentes. Ele permanece sozinho, inexplicado e inimitável. Portanto, voltamos ao ponto de partida, aquela famosa impressão que trazia a palavra WOW circulada. Todas as tentativas de explicá-lo por causas naturais, seja um reflexo de um sinal terrestre, a emissão de cometas, ou um tipo raro de explosão rápida de rádio, mostraram-se insuficientes. Cada uma dessas teorias esbarrou em uma ou mais características únicas do sinal. Sua forma gaussiana perfeita, sua duração de 72 segundos, sua potência incrível e, o mais crucial, sua banda anômala e extremamente estreita na sagrada frequência do hidrogênio, fundamental para o 7. O que nos resta então? Resta-nos a hipótese que tira o fôlego de muita gente, a hipótese de uma origem artificial. Vamos imaginar por um instante que isso seja verdade. O que exatamente teríamos captado? Teria sido um sinal proposital, enviado especificamente para nós, na direção do sistema solar? Isso é improvável. Afinal, ninguém poderia saber que, naquele exato momento,
existiria uma civilização capaz de recebê-lo no terceiro planeta. O mais provável é que, se foi um sinal artificial, ele funcionasse como uma espécie de farol, um transmissor poderoso que envia monotonamente um sinal simples numa direção específica para anunciar sua presença. Ou talvez tenhamos interceptado o feixe de um radar potente que alguma civilização esteja usando para a navegação ou para o estudo do meio interestelar. Outra versão é que testemunhamos um vazamento de energia do motor de uma nave estelar, usando alguma tecnologia que nos é desconhecida. As opções são muitas, e todas parecem pura ficção científica. Mas, enquanto não tivermos uma explicação melhor, não podemos descartar essa hipótese. O enigma do sinal, WOW, está intrinsecamente ligado a um dos dilemas mais cruciais da ciência contemporânea: o paradoxo de Fermi. Este paradoxo, formulado pelo físico Enrico Fermi, ainda em meados do século XX, pode ser resumido numa pergunta simples: onde é que estão todos? A nossa galáxia, a Via Láctea, alberga centenas de milhares de milhões de estrelas. É provável que muitas delas tenham planetas. Algumas dessas planetas devem ser semelhantes à Terra. Numa fração delas, a vida pode ter surgido, e uma parte dessa vida poderia ter evoluído para formas inteligentes e tecnologicamente avançadas. Dado o tempo de vida do universo, essas civilizações tiveram milhares de milhões de anos para se desenvolver e espalhar pela galáxia. Então, por que não vemos vestígios delas, nem sondas, nem artefactos, nem mesmo sinais de rádio? Este silêncio ensurdecedor do universo é conhecido como o Grande Silêncio. E é neste cenário de silêncio que o sinal, WOW, surge como um grito solitário, breve e indistinto. Longe de resolver o paradoxo de Fermi, ele torna-o ainda mais acentuado. É como se ele nos dissesse que alguém está lá fora, ou pelo menos esteve. Mas se é assim, por que razão permanecem em silêncio? Será que as civilizações existem, mas são demasiado raras e separadas por distâncias intransponíveis? Ou talvez não queiram contactar-nos por razões de segurança? Ou será que têm vidas muito curtas, autodestruindo-se rapidamente em guerras nucleares ou em catástrofes ambientais? O sinal, WOW, não nos dá respostas. Apenas levanta novas questões, ainda mais inquietantes. Para tentar organizar nossas chances de encontrar vida inteligente fora da Terra, o astrônomo Frank Drake propôs, em 1960, a sua famosa fórmula, conhecida como Equação de Drake. Essa fórmula não entrega uma resposta exata. Ela é, na verdade, uma ferramenta para a reflexão. Ela é composta por 7 fatores que, quando multiplicados, devem nos dar o número de civilizações inteligentes na nossa galáxia capazes de estabelecer contato. Essas variáveis incluem a taxa de formação de estrelas, a porcentagem de estrelas que possuem planetas, o número médio de planetas na zona habitável, a fração de planetas onde a vida de fato surge, e assim por diante. A maior parte desses parâmetros pode ser estimada hoje com alguma precisão, graças aos nossos telescópios modernos. Mas o último e o mais crucial de todos, representado pela letra L, é a longevidade média dessa civilização. E é exatamente aqui que entramos no reino da pura especulação. Quanto tempo uma civilização tecnológica sobrevive? 100 anos? 1000? 1 milhão? Nós simplesmente não sabemos, porque só temos um único exemplo, o nosso. E a nossa era tecnológica mal completou 100 anos. O famoso sinal, WOW, no contexto dessa equação, assume um papel intrigante. Se ele foi genuíno, isso sugere que o valor de L não é zero. Alguém sobreviveu tempo suficiente para construir um transmissor poderoso. Mas o fato de o termos ouvido apenas uma vez pode ser um indício de que esse valor de L é muito, muito pequeno. Talvez as civilizações simplesmente brilhem como fósforos na escuridão e se apaguem rapidamente. Desde 1977, a tecnologia de busca por sinais extraterrestres passou por uma revolução.
enquanto o grande ouvido era na verdade uma antena enorme, mas surda, que só conseguia monitorar um único canal de cada vez. Os sistemas 7 de hoje são redes digitais robustas, capazes de analisar bilhões de canais simultaneamente. O projeto Breakthrough Listen, que já mencionamos, utiliza os maiores radiotelescópios do mundo, como o Green Bank, no Zeewawa, e o Parkes, na Austrália. O volume de dados que eles coletam em apenas um dia supera o total que todos os projetos 7 anteriores reuniram em 50 anos. Para analisar essa montanha de informações, são usados os algoritmos mais avançados e a inteligência artificial. Redes neurais são treinadas para reconhecer sinais potencialmente artificiais em meio a trilhões de bytes de ruído cósmico, identificando anomalias que um operador humano simplesmente deixaria passar. Além disso, a estratégia de busca mudou. Antes, os cientistas apenas varriam o céu de forma aleatória. Hoje, eles observam intencionalmente milhares de estrelas próximas, especialmente aquelas onde foram descobertos exoplanetas parecidos com a Terra. As chances de sucesso são, hoje, incomparavelmente maiores do que nos tempos de Jerry Ehman. E, no entanto, apesar de todos esses avanços tecnológicos, o sinal WOW ainda é o candidato a contato mais forte de toda a história. Isso nos mostra o quão raros e, talvez, fugazes podem ser esses eventos. Olhando para o futuro, é seguro afirmar que as nossas capacidades de ouvir o cosmos só vão aumentar. Vários megaprojetos estão no horizonte, prontos para mudar radicalmente as regras do jogo. O principal deles é o gigantesco radiotelescópio Square Kilometre Array, ou SKA, que está sendo construído simultaneamente na África do Sul e na Austrália. Uma vez concluído, ele se tornará o maior e mais sensível telescópio da história da humanidade. Sua área de captação totalizará 1 km², e ele será capaz de varrer o céu 10.000 vezes mais rápido do que qualquer instrumento atual. Com o SKA, seremos capazes de detectar sinais de dezenas de estrelas vizinhas, com uma potência comparável à dos radares de aeroportos terrestres. Isso significa que, se houver alguém lá fora usando tecnologias que sejam minimamente parecidas com as nossas, é quase certo que as ouviremos. O SKA não só poderá buscar mensagens intencionais, como também detectar vazamentos acidentais de radioemissões provenientes de cidades e tecnologias alienígenas, da mesma forma que as ondas de rádio das nossas estações de TV e redes de celular escapam para o espaço. Talvez seja o SKA que finalmente consiga captar novamente o indescritível sinal WOW, ou encontre seus numerosos irmãos, pondo um fim ao grande silêncio. Deixemos de lado a ciência e a tecnologia por um momento e foquemos no significado filosófico desta narrativa. O que, de fato, mudaria para a humanidade se tivéssemos a prova irrefutável da existência de inteligência extraterrestre? As consequências dessa descoberta seriam verdadeiramente colossais, impactando todos os aspectos da nossa vida: religião, filosofia, política, cultura. A consciência de que não estamos sós no universo pode ser o fator unificador mais poderoso de toda a história humana. Perante os outros, as nossas diferenças terrenas, sejam elas nacionais, raciais ou religiosas, podem parecer mesquinhas e irrelevantes. Isto poderia pôr fim às guerras e conflitos, obrigando-nos a ver-nos como uma espécie singular, habitantes de um único e pequeno planeta. Por outro lado, o contacto também poderia desencadear uma profunda crise existencial. Muitos dogmas religiosos seriam postos em causa. A nossa noção de lugar e de unicidade no cosmos seria totalmente desmantelada. Isso poderia levar ao medo, ao pânico e ao surgimento de novos cultos. A história do sinal WOW é o relato de um equilíbrio delicado entre a esperança e o medo, entre a curiosidade ilimitada e o receio do desconhecido. É uma história sobre se estamos, de facto, prontos para o contacto
ou se preferimos viver confortavelmente na ilusão da nossa própria solidão. Afinal, o que é o sinal WOW, em essência? São 72 segundos de dados, gravados por um antigo radiotelescópio há mais de 40 anos. É uma anomalia que desafiou todas as tentativas de explicação. É o fantasma na máquina que até hoje fascina e estimula as mentes de cientistas e sonhadores. Talvez nunca venhamos a conhecer a sua verdadeira natureza. Pode ter sido apenas uma combinação incrivelmente rara e bizarra de fatores naturais, algo que ainda não conseguimos compreender. Ou talvez, e era o que todos esperavam, tenha sido de fato um breve olá das profundezas do cosmos que captamos por pura sorte. Independentemente da resposta, o legado do sinal WOW é imenso, tornou-se um catalisador poderoso para o desenvolvimento do Projeto 7. Ele inspirou uma geração inteira de cientistas, engenheiros e entusiastas a jamais desistir da busca. Ele serve como um lembrete eterno de que o universo está repleto de mistérios e que as descobertas mais inacreditáveis podem estar à nossa espera, onde menos as procuramos. O sinal WOW não é apenas um enigma, é um símbolo da busca humana pelo conhecimento, um emblema da nossa sede insaciável de olhar para além do horizonte e descobrir se estamos sozinhos nesta noite estrelada e infinita. Voltemos à questão da repetição. Lembram-se de que, no começo, eu os instiguei, dizendo que o sinal do vazio havia se repetido 40 anos depois? Como descobrimos, a história do sinal BLC1 acabou sendo um alarme falso. Foi uma brilhante história de detetive científico com um final decepcionante, mas extremamente instrutivo. Isso significa que o sinal WOW original nunca se repetiu. Ninguém jamais ouviu algo parecido de novo, nem daquele ponto específico, nem de qualquer outro lugar. É isso que o torna ainda mais singular. Imagine a seguinte cena. Você está caminhando por um deserto infinito e, de repente, ouve ao longe o badalar de um único sino. Você segue o som, mas não encontra nada e nunca mais volta a ouvi-lo. O que você pensaria? Que foi imaginação? Que era uma miragem? Ou que, de fato, existe algo ou alguém por trás daquelas dunas e você simplesmente perdeu a chance? É exatamente nesta situação que a ciência se encontra hoje em relação ao sinal WOW. Foi o badalo solitário do sino no silêncio cósmico. A ideia de que ele havia se repetido por meio do BLC1 era mais um reflexo da nossa esperança desesperada, do nosso desejo de que esse silêncio fosse finalmente quebrado. Queremos tanto ouvir uma resposta que estamos dispostos a aceitar até mesmo o eco da nossa própria tecnologia como se fosse ela. Mas, por enquanto, o cosmos continua em silêncio, guardando o seu maior segredo. Agora que nossa palestra se encerra, vamos olhar novamente para todo o caminho que percorremos. Começamos lá em 77, num observatório tranquilo em Ohio. Foi lá que um cientista fez uma simples anotação na margem de uma impressão, mas que mudou para sempre a história da busca por vida fora da Terra. Destrinchamos o sinal WOW, compreendendo a sua singularidade, a potência, a frequência exata, a forma perfeita e, claro, sua origem completamente inexplicável. Acompanhamos as décadas seguintes, marcadas por buscas infrutíferas e um silêncio total. Analisamos e descartamos as explicações naturais mais populares, desde simples cometas até fenômenos astrofísicos mais exóticos. Depois, avançamos para os dias de hoje, testemunhando o drama em torno do candidato a sinal BLC1. Ele nos deu uma nova esperança, mas no final, nos ensinou uma lição valiosa. É muito fácil sermos enganados. E, ao fim, voltamos a ficar sozinhos com o mistério original, aquele que, depois de mais de 40 anos, se tornou apenas mais profundo e mais enigmático. Esta história, portanto, não é apenas sobre um sinal. É sobre as fronteiras do nosso conhecimento, é sobre o poder inegável do método científico, e é sobre a pergunta humana mais antiga que enviamos ao céu noturno: existe alguém lá fora? Afinal,
O que é que tudo isto nos ensina? A principal lição, talvez, seja que a busca pela verdade é um caminho longo e cheio de espinhos, repleto de curvas erradas, becos sem saída e desilusões. A ciência não oferece respostas fáceis e rápidas. Ela exige paciência, meticulosidade e a disposição de admitir os próprios erros. A história do sinal, uau, e da sua suposta repetição, BLC1, é uma excelente ilustração deste princípio. Mas há também outra conclusão, muito mais inspiradora. É a ideia de que não devemos desistir da busca. O facto de ainda não termos encontrado ninguém não significa que não haja ninguém lá fora. O universo é vasto, e nós mal começamos a escutá-lo. A nossa civilização tecnológica existe apenas por um piscar de olhos, em termos cósmicos. Talvez precisemos apenas de mais tempo, ou de ferramentas mais sofisticadas, ou, quem sabe, talvez tenhamos de aprender a procurar algo completamente diferente, algo que não se pareça conosco. O sinal UAU continua a ser uma estrela guia para todos aqueles que acreditam na possibilidade de um contacto. Ele parece dizer-nos: continuem a escutar, não se rendam. Talvez um dia ouçam algo mais do que apenas um sussurro de 72 segundos. Nossa palestra do sono de hoje está chegando ao fim. Mergulhamos num dos mistérios mais fascinantes da ciência moderna. Viajamos através de décadas, desde as impressões analógicas até a análise de dados por inteligência artificial. Vimos a esperança dar lugar à desilusão e a certeza ser substituída por novos questionamentos. O mistério do sinal, uau, continua por desvendar. Isso é, ao mesmo tempo, frustrante e cativante. Porque enquanto o mistério viver, o sonho também vive. O sonho de que um dia receberemos a prova irrefutável de que não estamos sós. Que algures lá longe, nas profundezas da Via Láctea, existem outras ilhas de consciência neste vasto oceano cósmico, e que talvez eles também olhem para as suas estrelas, para o nosso sol longínquo, e se questionem sobre a mesma coisa. Que este pensamento, este grande mistério cósmico, o embale e o conduza ao mundo dos sonhos, onde tudo é possível, até mesmo conversar com as estrelas. Boa noite e céu limpo. Sendo assim, o que concluímos de tudo isso? Temos um evento único, de 1977, que até hoje não tem uma explicação científica satisfatória. O sinal UAU permanece uma verdadeira anomalia, um desafio para a nossa compreensão do universo. E temos a história de uma suposta repetição desse sinal, a história BLC1, que, no final, era apenas uma complexa interferência de rádio. Essa reviravolta não desvendou o antigo mistério, mas apenas ressaltou sua excepcionalidade. Ela nos mostrou como é fácil confundir o desejo com a realidade, mas também demonstrou o poder do método científico, capaz de separar o joio do trigo. A principal conclusão é simples. O sinal, uau, permanece singular e inexplicado. Isso o torna não menos, mas talvez até mais valioso. Ele é o padrão, o referencial com o qual todos os futuros sinais candidatos serão comparados. Obrigado por ter passado este tempo comigo, mergulhando nos mistérios do cosmos. Espero que esta viagem não tenha sido apenas interessante, mas também que tenha ajudado você a relaxar e a se preparar para o sono. Se você gostou desta palestra, por favor, apoie o canal. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para não perder as nossas próximas viagens noturnas. E agora, antes que você adormeça de vez, quero lhe fazer uma pergunta. Deixe sua resposta nos comentários, quando acordar. Se você tivesse a chance de enviar ao cosmos uma única mensagem de 72 segundos, sabendo que ela poderia ser ouvida por outra civilização, o que você diria? O que você transmitiria em nome de toda a humanidade? Boa noite.